Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos concede estar aqui na tua casa, Senhor. Usa o teu servo, usa o teu vaso, Senhor, para transmitir a mensagem que nós precisamos ouvir esta noite. Não aquilo que muitas vezes queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que tu tem preparado no coração do teu servo, que ele possa transmitir corretamente e que nós possamos entender exatamente o que o Senhor quer falar esta noite, Senhor. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode estar assentada, querida igreja. Cumprimento nosso pastor Aldino, irmã Maia, todos os membros do ministério, você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar na tua vida e que para que você possa receber de Deus esta palavra ao teu coração nessa noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 10 também. Glórias a Deus. Adoramos ao Senhor, pois tivemos um final de semana abençoado. Tivemos como o irmão Gilberto já falou, nosso pré-congresso ali no bairro Olarias, e Deus se fez presente ali naquele lugar. Deus tem levantado uma juventude ali abençoada, e temos o privilégio de estar ali junto com esses jovens, trabalhando. Eles fizeram evangelismo sábado à tarde, e eu agradeço a Deus pela vida deles, pela disposição, por todos que estiveram ali cooperando, na pessoa do irmão Davis, que é o líder do departamento do evangelismo. Todos que estiveram ali, eu agradeço. E Deus usou de uma maneira muito especial o nosso querido irmão Felipe, evangelista lá da igreja de Juí, que esteve aqui conosco, também fazendo um treinamento para a liderança jovem, e hoje pela manhã também para todos os irmãos que aqui estavam, puderam participar, e Deus nos abençoou, porque desde o primeiro momento em que nós estivemos ali, nós colocamos aos corações dos jovens que tudo seria possível se a igreja entrasse num comum acordo de estar orando, de estar se consagrando, buscando a presença de Deus para que Deus viesse fazer a sua obra ali naquele lugar. Tivemos ali juntamente com os jovens consagrando, jejuando, orando em favor deste evento, e foi uma bênção. E isso só aconteceu porque Deus é o dono da obra e porque nós somos servos dele. A Bíblia nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse pecado entrou a morte, e todos pecaram, e todos estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos mais comunhão com o nosso Pai. E então Jesus disse: eu vou resgatar a humanidade, eu vou pagar um preço pela vida deles, e vou dar vida a eles novamente. E eu quero falar a respeito disso nessa noite. Ter uma vida com Deus, vivendo com Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glórias a Deus. O nosso Senhor, Ele veio com este objetivo, para nos dar vida, e vida com abundância, para que nós verdadeiramente viemos viver aqui nesta terra de uma maneira abundante. Eu costumo dizer que muitos sobrevivem aqui nesta terra, muitos não desfrutam das bênçãos de Deus. A sociedade ao qual vivemos, nós sabemos que ela perdeu os seus valores, ela se corrompeu. Tantas coisas ruins acontecem todos os dias que nós vemos nas mídias, nos jornais,
E muitas vezes nem ligamos a televisão para não ver tanta tristeza e tantas tragédias. Porque a humanidade não tem Deus como seu Senhor. Hoje falávamos com o pastor ali, a proporção de pessoas que professam Deus como seu Senhor é muito pequena. E por que isto acontece? Porque muitas vezes eu e você não vivemos uma vida com Deus, para que nós tenhamos a autoridade de Deus, para que nós venhamos desempenhar o papel que Deus tem proposto para as nossas vidas, para que nós venhamos sair em meio a esta sociedade e fazer a diferença. E quando eu penso em viver com Deus, me vem à mente alguns homens de Deus. Nós temos Cristo como nosso exemplo, mas também a Bíblia nos deixa grandes exemplos de homens que viveram segundo o coração de Deus. Homens que, como eu disse antes, pecaram também. Toda a humanidade pecou. Mas há uma diferença em a humanidade ter pecado e a humanidade viver no pecado. Nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós somos pecadores, mas nós buscamos viver em santidade. Nós não amamos o pecado. Nós buscamos viver uma vida que nos afaste do pecado. Então me vem à mente um homem, Daniel. Olha o exemplo que Daniel nos traz. Homem íntegro. Nos trouxe um grande exemplo de uma pessoa que vivia em meio a uma sociedade totalmente corrompida, que tinha deuses variados, que não adorava ao Deus único, ao Deus vivo. E nem mesmo por ele estar inserido neste meio, ele se corrompeu. Nem o poder na vida de Daniel corrompeu o seu coração. Daniel, nós sabemos que ele veio cativo, foi para a Babilônia, jovem ainda, e como ele havia aprendido lá na sua terra os caminhos do Senhor, ele era um jovem temente a Deus, que guardava os preceitos de Deus. E então Deus o colocou em um lugar de destaque ali no cativeiro. Ele foi honrado ali naquele lugar. Ele ficou servindo ao rei de toda aquela nação. Nós sabemos que naquele período a Babilônia dominava aquela região. Era o reino maior. Então, Daniel, por receber este poder, essa autoridade naquele reino, podia ter subido ao seu coração o orgulho, a soberba, e ter se esquecido dos seus irmãos, ter se esquecido do Deus que havia colocado ele ali naquela posição. Mas Daniel se manteve íntegro. Daniel não se contaminou com aquilo que era oferecido ali naquele lugar. E é isso que nós precisamos nos nossos dias. Da mesma maneira como Daniel estava no meio de uma sociedade corrupta, hoje nós estamos no meio de uma sociedade corrupta também. Mas nós não podemos nos conformar e nos misturarmos. Nós devemos nos manter íntegros, da mesma maneira como o exemplo de Daniel. Não é fácil, a opressão do inimigo é grande. Este final de semana, como eu falei antes, foi um final de semana de bênçãos, mas o inimigo não fica contente com estas coisas. Quando alguém se dispõe a fazer a obra de Deus, o inimigo se levanta com todos os seus dardos, com todos os seus ataques, e vem enfurecido contra a igreja do Senhor. Mas nós, que conhecemos o nosso Deus, nós confiamos nele, e temos a certeza que ele vai nos guardar, e vai nos dar a vitória. E ele nos deu a vitória. Foi maravilhoso o que Deus fez ali naquele lugar. É maravilhoso o que Deus vem fazendo nos últimos anos aqui na nossa cidade. Porque Deus se preocupa, porque tem homens e mulheres jovens que estão aqui nesta igreja, que têm se preocupado em viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, que não tem se conformado com a sociedade em que vive, que não tem se corrompido,
que não tem deixado subir ao seu coração a soberba, o orgulho, e tem batido no peito e dizendo eu posso. Não, aqui tem pessoas que dizem, como o nosso tema lhe disse, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Todos os dias nós temos que ter em mente isto, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida, para que nós venhamos viver a vida que Deus projetou para que nós venhamos viver. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são muito mais altos e melhores que os nossos sonhos. É isso que Deus sonhou para você, o melhor aqui desta terra. Mas para que você possa viver o melhor, você tem que andar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Para que você possa desfrutar de Deus, para que você venha ter uma comunhão com Deus, você tem que ser amigo de Deus. Você tem que ser servo de Deus. Daniel estava em meio a uma sociedade corrupta, mas como que ele não se corrompeu? A Bíblia nos diz que 3 vezes ao dia Daniel dobrava os seus joelhos voltados para Jerusalém e adorava o Senhor com as janelas da sua casa aberta. Ele não tinha vergonha de dizer, eu sirvo ao Deus vivo. Eu sou diferente, eu não sirvo a estes deuses. Eu sirvo a Deus. E que todos nós possamos ter esta graça na nossa vida, de não nos envergonharmos de andarmos com esta Bíblia sagrada e de dizer às pessoas que estão à nossa volta, eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque Jesus me amou primeiro, porque eu não teria condições de um dia estar nos céus com Ele, mas Ele me amou primeiro e Ele deu o seu sangue para que eu tivesse esta oportunidade. Por isso eu amo Ele, porque Ele é o meu Deus. Que nós não venhamos nos envergonhar de dizer que somos cristãos, que nós não venhamos nos envergonhar de colocar a nossa opinião, de ficarmos, porque a sociedade lá fora ela coloca a sua opinião, ela impõe a sua opinião. E como que você vai dizer não, eu não concordo com isto, porque eu tenho preceitos, eu tenho este livro, a palavra de Deus que me orienta e me diz que isto está errado. A palavra de Deus é o livro que me orienta, é o norte que eu tenho. E como você vai se posicionar no meio desta sociedade, se você não conhece o que esta palavra fala? Se eu não buscar conhecer aquilo que Deus quer que eu faça, a maneira como que Deus quer que eu haja, a maneira como que Deus quer que eu viva a minha vida, como que eu vou desfrutar aquilo que Ele tem para mim? Eu só posso viver o melhor de Deus na minha vida se eu der o melhor de mim para o Senhor. Como eu posso esperar o melhor de Deus se eu dou o que sobra para o Senhor? Daniel tinha uma comunhão diária com Deus, por isso ele se manteve íntegro em meio a uma sociedade corrompida. Vejo outro homem também que me traz um grande exemplo, Jó. A Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha quantos atributos um homem tinha. E aí então a gente conhece a história dele. Então um dia Satanás estava por rodear a terra e chega diante de Deus e Deus diz então essas palavras a Satanás: viste meu servo Jó que está lá na terra? E ele fala essas palavras. Que Deus possa olhar para a minha vida um dia e dizer desta maneira. Que Deus possa olhar lá dos céus um dia e proferir essas palavras a respeito da tua vida. Que alegria nós poderemos sentir nesse dia, que Deus olhe dos céus assim e dê um sorriso, que apareça todos os seus dentes assim, se alegre com a nossa vida. É possível, meu irmão. Aí Satanás diz então: ele faz todas essas coisas para ti porque tu deu tudo para ele. Ele era um homem muito rico na época dele. Podemos dizer que ele era o homem mais rico da sua região.
E aí então Deus diz: tu acha que é por isso que Ele me ama? Então pode tocar nos seus bens. E Jó não negou ao Senhor. Jó disse assim: o Senhor me deu, Ele pode tirar. E aí então o Senhor, Deus se alegrou de uma maneira tão grande com o ato de fé de Jó, com o ato de amor de Jó, que Deus restituiu 2 vezes mais. Porque ele era um homem íntegro. Porque o coração dele não estava na riqueza que Deus havia dado a ele. O coração dele não estava na família numerosa que Deus havia dado a ele. O coração de Jó estava em servir ao Senhor. Eu vejo também outro homem que nos traz um grande exemplo, Davi. A Bíblia nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. Que privilégio! Davi era um jovem humilde. Ele foi ungido rei de Israel quando era ainda jovem, pequenino. Aonde Davi estava quando foi chamado para ser ungido rei? Estava lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Estava lá trabalhando. Ele era um jovem obediente ao seu pai. Para onde ele foi após ser ungido rei por Samuel? Voltou lá para o campo. Ele não disse: agora eu sou o rei de Israel, agora não vou mais trabalhar, pai. Agora o Senhor manda os meus outros irmãos, eles têm que agora se prostrar diante de mim. Não, Davi disse: o que o Senhor quer que eu faça agora, papai? Meu filho vai lá para o campo apacentar as ovelhas. Lá foi Davi. Ficou muitos anos ainda apacentando suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Muitas vezes foi chamado diante de Saul para estar ali louvando diante de Saul, porque Saul estava atormentado. E o que Davi fazia? Davi alguma vez ele disse: ó Saul, tu está atormentado aí porque Deus te rejeitou, agora sou eu o rei de Israel. Não, Davi tocava e o espírito que atormentava Saul ia embora. E Davi pegava sua harpa, seu cajado e voltava lá para sentar as ovelhas do seu pai. Grande exemplo que nos traz de humildade. Davi teve alguns erros também, mas quando Davi errava, quando Davi pecava, o que ele fazia? Ele se arrependia, ele se quebrantava, ele moía o seu coração diante de Deus, e Deus o perdoava. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita uma pessoa que se prostra diante dele, independente do pecado que tenha, e pede: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, mas me perdoa. Jesus pagou todos os nossos pecados, basta nós nos arrependermos e deixarmos. Salmos 1, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi tinha esta preocupação. Os 2 primeiros versículos do livro de Salmos, que trazem tantas coisas que a gente diz assim: irmão, lembra de um versículo? Ele lembra de um Salmos, porque tem uma promessa, porque tem uma palavra de fortalecimento, porque tem uma palavra de ânimo. E os 2 primeiros versículos são estes: bem-aventurado, feliz é o homem que medita na palavra do Senhor. Davi era segundo o coração de Deus porque ele tinha esta preocupação. E ele nos deixa este grande exemplo. O último homem que eu gostaria de falar é a respeito de Abraão. A Bíblia nos diz que ele foi amigo de Deus. Ele creu, ele teve fé. Deus tirou ele de uma família idólatra e disse assim: Abraão, deixa essa vida de idolatria e vem cá. Eu vou fazer uma nação, uma grande nação, através de você. E Abraão creu.
E Abraão demonstrou crer em Deus. Deus deu Isaque a Abraão, o filho da promessa. E então Deus um dia testou a fé de Abraão. Deus disse a Abraão: me dá o teu único filho, aquele que tu amas. Você lembra? Abraão não tinha só um filho, mas era aquele que ele amava, era aquele da promessa de Deus. E aí então Abraão pega Isaque, e vocês conhecem a história. Ele teve fé. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que Abraão pensou assim: Deus, foi tu que me deu, se o Senhor levar, amém. Mas eu acho que Abraão tinha uma pontinha ali de fé, assim, que Deus vai me devolver ele. Porque Deus me deu, não para tomar de volta, porque Ele é a promessa. E então Deus nem permitiu que ele sacrificasse seu filho. Deus conheceu, Deus provou para a sociedade para nos deixar um exemplo de grande fé. Para que nós venhamos viver uma vida com Deus, nós devemos buscar, estes são alguns dos exemplos, para que nós venhamos desfrutar verdadeiramente uma vida com Deus. Crer como creu Abraão, ser sincero, reto como foi Jó, ser íntegro como foi Daniel. Não é fácil nos dias em que vivemos, mas é possível. A Bíblia nos deixa uma lista de heróis da fé que fizeram grandes coisas em prol do reino de Deus. E você pode dizer: mas foi aqueles homens foram pecadores como eu e você somos. Eles não eram super-heróis, mas eles criam num Deus que é poderoso. E eles viviam de uma maneira diferenciada. Eles não se conformaram com a sociedade em que viviam. Eles não se corromperam em meio à sociedade. Por isso eles fizeram grandes coisas. E é possível nos dias em que vivemos grandes homens e grandes mulheres fazerem grandes coisas para Deus. É possível. Basta nós termos estes atributos na nossa vida. Basta nós pagarmos um preço para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. O nosso pré-congresso ali foi uma bênção porque os jovens pagaram um preço. E eu peço à igreja que cubra a juventude com as suas orações, porque o inimigo não tem ficado contente com aquilo que vemos fazendo na obra do Senhor. Mas para que esse trabalho prossiga, é imprescindível que você coloque todos os departamentos da igreja na presença de Deus. É necessário que a igreja, num só objetivo, num só clamor, entre com esse propósito de nós mantermos íntegros, nos mantermos irrepreensíveis, nos mantermos na presença do Senhor, para que nós venhamos ganhar lajeado para o Senhor. Que este ano possa ser um ano ímpar nas nossas vidas, que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que nós venhamos viver uma vida com Deus, desfrutar do melhor que Deus tem para nós, não nos conformarmos da maneira em que já vemos vivendo. Você pode dizer: mas irmão Marcos, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida confortável, mas Deus tem algo melhor ainda para você. Você pode dizer: mas eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho. Não se conforme apenas com isto. Você pode dizer: eu tenho um cargo na igreja, eu desempenho algum papel na igreja, eu faço algo para o Senhor. Mas você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor para Deus. Você pode ter mais unção de Deus na tua vida. Você pode ter mais autoridade de Deus na tua vida, porque Deus tem mais para te dar. Você pode andar nesta sociedade e as pessoas olharem para você e terem que chegar até você e dizer: o que tem de diferente contigo? Eu vejo algo de especial na tua vida, e você vai poder dizer: é o brilho do Espírito Santo de Deus. É porque eu tenho o Senhor Jesus como o meu Senhor. Mas para que isso aconteça, muitas vezes temos que renunciar a algumas coisas.
Muitas vezes temos que deixar para trás algumas coisas. Muitas vezes temos que mudar o nosso caminho. E às vezes isto dói. E às vezes não é fácil. Mas é possível, eu te digo, porque Deus está aqui nesta noite, Deus está agindo nos nossos corações, para que nós venhamos tirar tudo que não presta, para que nós venhamos abandonar todas as coisas que o Senhor não se agrada, para que nós venhamos viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor espera que nós venhamos viver, para que Ele possa nos usar de uma maneira que Ele venha olhar dos céus e venha sorrir e se alegrar com a nossa vida. Que nós possamos ser grandes ganhadores de almas aqui nesta terra, porque um dia nós vamos chegar diante do nosso Deus e vamos prestar contas daquilo que nós fizemos aqui. E nós vamos receber uma recompensa por aquilo que fizermos. Deus, Ele nos cobra nesta última hora, porque as horas têm passado e a noite está chegando. A volta do Senhor está muito próxima. Os acontecimentos que estão à nossa volta nos indicam que Cristo está voltando. E é muito em breve. E o Senhor tem pressa que nós venhamos pregar a sua palavra. O Senhor tem pressa que nós venhamos nos consagrar e que nós venhamos ter uma vida íntegra com Ele, para que Ele possa nos usar e mudar a nossa sociedade, para que nós venhamos proferir uma palavra apenas e vidas venham ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós falarmos de Jesus, o Espírito Santo possa pegar as nossas palavras e tocar nos corações. Que quando nós andarmos por esta sociedade, que nós tenhamos a autoridade de Deus, que quando necessário nós oramos por alguém e a enfermidade saia. Os endemoniados sejam libertos pelas nossas orações, porque Cristo nos deu este poder. Mas para que nós tenhamos esta autoridade, nós temos que viver uma vida íntegra com o Senhor. Igreja, coloque-se em pé. Eu te convido nesta noite a você fazer uma análise da tua vida e pesar na balança. A Bíblia nos diz que nós devemos julgar a nós mesmos, para que nós não venhamos ser julgados lá. Então nós podemos nos julgar, e é necessário que nós venhamos nos julgar, para que nós venhamos corrigir o que é preciso. Eu convido a passar aqui na frente, você que deseja viver uma vida diferente a partir de hoje. Quem sabe você tem uma vida correta na presença do Senhor, mas você diz: Senhor, eu quero viver mais perto de Ti. Eu quero viver o sobrenatural que Tu tens para mim. Eu quero a partir de hoje ter uma unção diferenciada na minha vida. Eu quero que o Senhor possa olhar dos céus e se alegrar com aquilo que eu tenho feito para o Senhor. Você que quer fazer algo para o Senhor aqui nesta cidade, você que tem um desejo de pregar a palavra do Senhor, você que tem o desejo de fazer algo para o Senhor, passe aqui na frente e nós vamos orar. Eu não vou me demorar no meu convite. Você que porventura está aqui enfermo nesta noite, passe aqui, porque Deus quer curar a tua vida. Deus quer que você tenha fé como teve Abraão. Exercite a tua fé nesta noite. Creia, porque Deus quer fazer um milagre. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos orar. Se você sentiu, passe aqui na frente. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, diferenciada, Senhor Deus. Que como esses homens de Deus que aqui falamos, Senhor, que tiveram grandes exemplos, deixaram grandes exemplos, que nós venhamos tomar estes exemplos para nós. Sabemos que Tu és o maior exemplo, mas nós olhando para esses homens, nós sabemos que é possível, e que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida de comunhão, de sinceridade contigo, ó Deus. Que nós possamos ter uma vida, Senhor, íntegra na Tua presença, para que o sobrenatural de Deus esteja sobre nós, para que nós venhamos desfrutar o melhor desta terra, para que nós venhamos, Senhor Deus, mudar algumas coisas que estão sendo necessárias ser mudadas,
que nós venhamos abandonar algumas práticas, Senhor, para que o Senhor possa operar através das nossas vidas. Senhor Deus, levanta uma geração, Senhor, adoradora, uma geração, Senhor, que te adora, que paga o preço, que te ama, Senhor Deus, que não se conforma onde vive, Senhor, mas que quer ir morar no céu, Senhor. Levanta uma geração, Senhor, que te adore, que faça diferença agora, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, a cada um, Senhor. E se tem alguém enfermo entre nós, em nome de Jesus Cristo, enfermidade sai agora, e você seja curado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar um pouquinho ainda, já vamos encerrar. Queremos agradecer de todo o coração ao nosso Deus pela presença e pela manifestação do seu Espírito Santo. Minha saudação a esta querida igreja, e nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor está realizando. Eu louvo a Deus pelo pré-congresso ontem à noite, tem sido assim momentos tremendos. Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece meu e nosso coração, e Ele envia a palavra segundo a nossa necessidade. E a necessidade é que Deus quer despertar a sua igreja. Ele quer mover através do seu Espírito Santo e fazer nós compreender a sua vontade. Eu louvo a Deus pela ministração da palavra nesta noite. Deus abençoe nosso jovem pregador, e podes ter certeza, o inimigo, ele usa todas as formas, todos os meios para desencorajar, para impedir que mensagens cheias do Espírito Santo sejam pregadas. E nossos irmãos pregadores precisam as orações da igreja, precisam o ânimo. Não permita que o inimigo te use para lançar dardos inflamados, para ferir, para desencorajar, para fazer a pessoa retroceder. Mas vamos orar, clamar a Deus, abençoar os pregadores, para que Deus use de uma forma muito linda, muito especial, para que Lajeado, esta cidade que pertence ao nosso Deus, Deus colocou na mão da igreja esta cidade, e nós precisamos resgatar as almas, precisamos fazer a nossa parte, e Deus quer usar cada um de nós, sermos testemunhas do Senhor. Encoraje os jovens, dá a ele uma palavra de ânimo, mas nunca de desânimo. Eu louvo a Deus pelo ministério, pelos obreiros, pelos cantores, e Deus tem um projeto muito lindo, muito especial para esta igreja. E vamos já também nesta semana trabalhar no nosso interior. Vamos permitir que a luz de Deus penetre ali dentro, e vamos nos preparar para domingo a celebração da Santa Ceia. Que esta casa seja cheia, tomada pelo Espírito Santo. Que a nuvem da glória do Senhor venha pairar sobre esta igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Colocamos em pé. Levanta tua mão direita e diga comigo: Escola Bíblica Dominical, ano do crescimento, ganhando mais um. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom retorno e uma semana abençoada pelo Senhor.